Olá, tudo bem? Meu nome é Jonathan, eu faço parte do departamento comercial da Contele e a gente vai iniciar agora uma apresentação completa do nosso sistema. Eu quero passar por todas as ferramentas, todas as funções, para mostrar para você como é que hoje o Contele GE consegue atender mais de 5.000 usuários diariamente, tá bom? O primeiro campo que a gente já está verificando, eu estou utilizando um exemplo real, é o campo de produtividade. Um campo muito importante para você que tem funcionário externo. Se você não tem certeza de tudo aquilo que você planeja, o que o funcionário de fato realiza, como você vai conduzir a tua gestão? Como eu vou conseguir atingir uma meta se eu estiver numa área comercial? Como eu vou conseguir atender o meu SLA numa área que eu trabalho com manutenção, instalação? Como eu vou saber se eu estou conseguindo atender o meu cliente da maneira que eu necessito, da maneira que eu planejo? Apenas o ranking de produtividade vai conseguir te dar essa confirmação exata do que você precisa. Por exemplo, eu estou numa tela aqui que eu estou visualizando os últimos 7 dias, tá? Lembrando que o ranking de produtividade ele é customizado. Você tem aqui as opções padrões, ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, mês atual, último mês. E você também pode customizar, Jonathan, quero ver os últimos 3 meses, quero ver há 3 dias, enfim, eu posso customizar da maneira que eu achar necessário. Eu também posso selecionar para o funcionário, tá? Se eu quiser ter uma base de um funcionário específico, o que ele realizou de tudo aquilo que eu planejei, eu clico ali em selecione um usuário, que eu consigo também ter essa visualização. Essa tela que a gente está visualizando, ela é na totalidade, tá? Todas as visitas que essa empresa planejou, 95,7% foi realizado, 2,49% foi perdido, não foi feito, não foi realizado. Essas visitas tiveram uma duração média de 68 minutos, então de tudo aquilo que eu realizei, eu tive uma média de 68 minutos. Uma pequena porcentagem ali de visitas atrasadas de 0,17. Abaixo a gente vai ter um gráfico, tá, que vai dimensionar, até para que nós possamos fazer um plano de ação, o nosso pico de atendimento, qual é a data que eu atendo mais, quando eu atendo menos. Eu consigo me planejar de uma melhor maneira tendo essas opções aqui através desses gráficos. E abaixo a gente vai ter por funcionário. Olha que bacana. Eu sei que o Sérgio aqui realizou 64 visitas completas, não teve nenhuma incompleta, não teve nenhuma perdida, teve uma duração média de 32 minutos e das 64 ele só atrasou uma. Então eu sei que o Sérgio tá bacana, o Sérgio tá realizando tudo aquilo que eu estou planejando, o Sérgio tá indo no caminho correto, que é o que eu preciso para minha empresa. Compensação, eu vou verificar ali o Everton ele só tem 45 completas. Então ele tem quase 20 a menos do que o Sérgio. Esse ranking de produtividade consegue dimensionar quem realmente está atuando da maneira que a empresa precisa, que a empresa determina, para quem de repente, às vezes precisa de uma conversa, às vezes precisa de ó, você não está trabalhando dessa maneira, ou então você está, por exemplo, aqui eu vejo esse funcionário que ele tem 51 minutos por visita, uma média de visita. Então eu posso sentar com o funcionário, posso verificar como é que ele está realizando esse atendimento, por que, que o Sérgio tem 32 minutos, por que, que o Ricardo tem 51, enfim. O campo de produtividade oferece todas as informações para que você possa fazer a gestão desses funcionários de uma maneira muito mais eficiente e tendo informações concretas daquilo que todos eles realizam. Agora a gente vai falar sobre o mapa da equipe. Por exemplo, eu quero saber exatamente onde está o meu funcionário, Jonathan. Eu já verifiquei que ele está logado, mas eu consigo, através do mapa da equipe, saber exatamente onde ele está agora? Consigo. Se eu clicar aqui em cima do Josenaldo, eu vou ter a informação que ele está na rua Barata Ribeiro, né? Ele está nessa rua aqui. Eu tenho a confirmação nesse exato momento que ele está na rua Barata Ribeiro. Jonathan, o que eu consigo visualizar no mapa da equipe além da localização em tempo real? Consigo ver a rota que eu planejei para ele? Consegue. Se eu clicar aqui ao lado em rotas, eu vou ter a rota que foi planejada a ele, inclusive essas bandeirinhas aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, vou dar um zoom aqui para ficar mais nítido. A gente consegue ter as bandeirinhas de acordo com o check-in e check-out que ele realiza, tá? Então, no mapa da equipe, eu vou ter localização em tempo real, eu vou ter as informações do celular do funcionário, o número, o e-mail, a quantidade de bateria que ele tem. Eu vou conseguir saber essa localização
em qual horário, né, que eu consegui ter essa posição. Então eu sei que há 3 minutos atrás eu consegui ter essa localização, eu sei que o José Naldo estava ali há 3 minutos. O mapa da equipe ele sempre vai atualizar a cada 6 minutos, tá? Eu também consigo ter a opção do mapa de calor, tá? O que é um mapa de calor? Eu consigo indicar através de manchas quanto tempo esse funcionário ficou em cada local, né? Então, por exemplo, se de repente eu vejo que um funcionário não produziu, posso verificar pelo mapa de calor quanto tempo ele ficou em cada cliente, né? E nessa rápida visualização eu consigo saber se realmente ele estava atendendo, eu consigo entender por qual motivo tão baixa a produção dele naquele dia, tá? Então no mapa da equipe a gente consegue ter a visualização em tempo real do funcionário, a gente consegue verificar a rota que foi planejada a ele, a gente consegue visualizar um mapa de calor e ter, através dessas manchas, uma noção mais rápida para saber em quanto tempo ele ficou em cada cliente, tá? E a gente também consegue ter a porcentagem de bateria. E, por exemplo, se eu tiver necessidade de agendar uma visita para o Josinaldo, eu já clico aqui no adicionar visita e nessa mesma tela eu já agendo. Quer dizer, eu não preciso nem ir no planejamento. Surgiu agora um atendimento que é o Josinaldo que tem que realizar. Eu tenho que ir lá no planejamento? Não, eu visualizo onde ele está, eu clico em cima do nome dele, conforme eu fiz aqui para vocês, eu abro essa tela de agendamento de visitas e já agendo esse atendimento para ele. Tudo de uma maneira muito rápida, tudo de uma maneira muito simples e automaticamente ele já recebe essa visita lá no smartphone, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre relatórios. Vamos dar uma visualizada nesse relatório? Por exemplo, ó, ele iniciou um atendimento aqui, ó, no supermercado Guanabara, fez check-in às 4h22 e ainda não fez check-out. Essa visita não está finalizada. Eu tenho outra visita aqui, ó, Casa do Sabão, São João de Miriti. Eu tenho, ó, ele iniciou a visita às 3h50, finalizou às 4h13. Ele ficou 23 minutos no cliente e ele preencheu a ordem de serviço com formulário e com foto. Eu vou abrir a ordem de serviço para vocês agora, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o formulário num outro campo, tá? O ContelIGE, ele oferece a gestão completa para vocês. Ele vai oferecer desde o controle da jornada até a finalização com ordem de serviço. Então a gente vai passar por todos os campos que você necessita na tua empresa. Ah, Jonathan, eu tenho dificuldade de visualizar funcionário, de monitorar, de saber onde ele está. O ContelIGE faz. Poxa, Jonathan, eu sei onde meu funcionário está, eu não tenho esse tipo de problema com o meu funcionário, mas eu tenho uma ordem de serviço aqui que eu preciso de um checklist, é muito papel e o funcionário perde. O ContelIGE vai atender você. O ContelIGE vai oferecer uma ordem de serviço completa, com anexo de fotos, com assinatura do cliente. Lembrando que hoje a assinatura digital tem o mesmo valor legal que a assinatura no papel e ainda vai te oferecer a possibilidade de você editar formulários de acordo com a tua necessidade, de acordo com o que a tua empresa precisa, tá? Eu vou abrir aqui a ordem de serviço para a gente visualizar essas informações de uma maneira mais simples, tá? Nessa ordem de serviço, vocês vão poder colocar o logo da empresa de vocês, tá? Vocês vão poder, de repente, se você já tiver uma numeração, seguir essa numeração, para que não haja nenhum tipo de problema ou confusão. Vão estar aqui todos os dados do cliente que você cadastrou ou que seu funcionário cadastrou através do aplicativo. Você tem um anexo de até 8 fotos por cada visita. Então, nesse campo aqui, a gente verificou que o funcionário ele colocou 2 fotos nessa visita, ele poderia ter colocado até mais 6. A gente tem um campo aqui de descrição e comentários, que significa que quando eu agendo uma visita para o meu funcionário, eu posso determinar a ele uma descrição, uma observação, algo que eu considero importante, que ele não possa esquecer, então posso colocar nessa observação quando eu agendo a visita. Tem o campo de comentários, né? Que o funcionário pode colocar referente àquele atendimento. Esse campo é ilimitado, fica da maneira que ele preferir. E aqui a gente também tem os formulários. Eu vou falar um pouquinho de formulários posteriormente, mas esse formulário vai ficar também padrão na ordem de serviço. Também tem a opção da assinatura do cliente. Nesse caso aqui não houve assinatura. Eu vou pegar uma outra ordem de serviço aqui para a gente visualizar a assinatura, tá? Abrindo aqui, ó, esse caso aqui eu já tenho a assinatura do cliente, tá? Tudo isso no smartphone, de uma maneira muito simples, ele vai conseguir realizar. Então, eu vou conseguir ter o controle do que realmente ele está fazendo em tempo real, tá? Essas visitas aqui ele fez no dia de hoje, ó, 3h50, finalizou às 4h13. Essa visita aqui, por exemplo, ó, ele começou 3h02, mas ele não finalizou. Essa visita aqui está pendente. Ele iniciou um check-in e não finalizou o check-out. E eu tenho a informação que o formulário foi preenchido longe do local. Como é que funciona o ContelIGE?
Você vai agendar uma visita para o seu funcionário. E ele vai ter que realizar um check-in quando ele chegar no cliente e um check-out quando ele finalizar. Se ele não realiza o check-out, essa visita fica perdida. Se ele realiza o check-in longe do cliente, a gente também vai ter essa informação. Então, para o Conta LGE, visita realizada é visita efetuada com check-in, com check-out e com o funcionário estando naquele local. Então, o que eu te forneço com esse relatório de visitas? A tua confirmação de tudo aquilo que ele fez durante o dia. No final do dia, você vai puxar esse relatório, você vai saber quantas visitas realmente ele fez, quantas ele disse que fez e não estava no cliente, quanto tempo ele ficou em cada visita. Então eu consigo cobrar, né, do meu funcionário uma solução para aquilo que eu necessito dele diariamente. Eu consigo chegar nele e falar, poxa, você tinha 10 visitas programadas e eu verifiquei aqui que você fez check-in e check-out em 5. Você deixou de realizar 5. Você consegue saber se ele realmente esteve, você consegue saber quanto tempo ele esteve. Né? Você consegue também, numa só tela, visualizar todas as informações que você precisa. Se você precisa de fotos, você vai visualizar. Se você precisa de assinatura, você vai visualizar. Enfim, de uma maneira muito mais simples com o relatório de visitas. Vamos falar agora sobre o sistema de reembolso, que é uma das funções assim que o meu sistema fornece para você ter uma tranquilidade, uma redução de custo aí da maioria dos clientes que iniciam conosco de 10 a 20%, tá? Como é que funciona o relatório de reembolso? Da maneira mais justa. Aqui a gente não vai pagar nem a mais nem a menos do que o funcionário necessita receber. E como é que a gente vai fazer esse cálculo? Da seguinte maneira. Se eu tiver 10 visitas para realizar no dia, eu vou agendar lá, daqui a pouco eu vou passar essa função com vocês, eu vou agendar minhas 10 visitas e vou calcular a rota. O sistema vai indicar para mim que dessas 10 visitas eu vou realizar elas em 10 quilômetros. Se eu tiver agendado com o horário dessas visitas, o sistema não tem como reorganizar que ele vai seguir a ordem horária, né? Porém, se elas não tiverem horários, eu ainda tenho a opção de calcular a melhor rota. Então, se dessas 10 visitas que eu tinha calculado 10 quilômetros, eu conseguir uma melhor rota para 8 quilômetros, o sistema vai fazer esse cálculo e vai reagendar. Lembrando que o campo da melhor rota ele vai sempre visar o campo da produtividade. Em menos tempo eu chego no meu cliente, eu tenho mais produtividade, eu posso atender mais clientes, eu gasto menos tempo nessas visitas que tem agendado. Então o sistema sempre vai focar no aumento de produtividade, assim como o nosso sistema. Enfim, das 10 visitas, o sistema indicou que são 10 quilômetros, eu vou pagar para o meu funcionário 10 quilômetros. O sistema vai fornecer essa rota que a gente salvar no planejamento no aplicativo e o funcionário vai seguir essa rota. Só que a gente só vai pagar os 10 quilômetros se o funcionário realizar as 10 visitas. Se no dia das 10 ele realizou 8, a gente não vai pagar 10 quilômetros. A gente vai pagar a quilometragem das 8 visitas que ele realizou através de check-in e check-out. Lembrando que visita efetuada com sucesso no nosso sistema, visita realizada, é visita feita com check-in e check-out. Se não fez check-in e check-out, para o sistema não estava no cliente. E agora a gente visualiza essas informações através dessa tela. Por exemplo, aqui no dia 20 de fevereiro, todas as visitas que o funcionário realizou, a gente vai tendo a visualização da quilometragem que ele percorreu e do valor que tem a se pagar. E no final do dia, baseado em todas as visitas que ele realizou, a gente vai ter um cálculo do que a gente deve pagar para esse funcionário. Lembrando que se o funcionário fugir da rota, não tem problema. Pode fugir da rota, pode ir no shopping, pode visitar a esposa, pode, enfim, percorrer qualquer local que ele desejar. A gente vai pagar exatamente o que o sistema determinou. Dessa maneira, a gente paga o valor mais justo, a gente paga exatamente aquilo que foi realizado de atividade e não fica nem a mais nem a menos. Em média, nossos clientes que fazem pagamento de quilometragem logo quando iniciam conosco têm uma diminuição de custo aí de 10 a 20%, tá? Baseado nessas informações e nesse cálculo que o sistema de reembolso mostra para vocês. Vamos falar agora sobre o planejamento agendar. Nessa tela aqui, a gente vai fazer o planejamento das nossas visitas. Então, o administrador, aquele funcionário que já agenda as visitas para o funcionário, ele vai utilizar essa tela. E como é que funciona essa tela? Vão estar todos os funcionários que você tem cadastrado no sistema aqui do seu lado esquerdo. E para você agendar uma visita para esse funcionário é muito simples. Basta apenas clicar no sinal de mais.
Aqui vão estar os locais que você já vai ter importado para o sistema. Eu vou passar isso para vocês também no outro ponto a seguir. E vocês vão clicar 2 vezes, né? Eu vou clicar aqui várias vezes aqui no cliente. E aqui embaixo a gente já vai ter todas as visitas que eu agendei para esse funcionário. Calcula a rota. Lembra que a gente estava falando lá no campo de quilometragem? A gente calcula essa rota. Essa rota deu 138 quilômetros com 3 horas e 26 minutos. De repente eu tiver uma opção de uma melhor rota, eu clico no botão melhor rota e ele já diminuiu, ó, 110 quilômetros com 2 horas e 46 minutos. Já diminui consideravelmente 40 minutos. A partir do momento que eu salvar essa visita aqui, aparece no smartphone do meu funcionário. Então, bem simples. Em 5 minutos eu faço a agenda do meu funcionário. Eu já vou ter os clientes aqui dentro do sistema, já vou ter importado, já vou ter cadastrado. Vou ter todos os funcionários cadastrados e registrados aqui no sistema, vou apenas clicar no sinal de mais e vou ter todos esses locais para agendar a visita, salvar, calcula a rota, opção de melhor rota, e eu consigo ter esse planejamento de uma maneira muito simples e rápida. Vamos falar um pouquinho agora sobre configurações, formulários, aquela parte que todo mundo gosta. Agora a gente vai falar sobre as configurações da sua empresa, tá? Aqui nessa página a gente vai poder configurar as informações de acordo com o endereço, nome, razão social da sua empresa, informações que você vai editar aqui de acordo da sua necessidade e da maneira que você preferir. Aqui a gente vai determinar quanto que a gente vai pagar por quilometragem, né, o reembolso, que vai calcular lá no relatório de reembolso. Aqui a gente vai ter a opção de delimitar a distância do check-in. Então eu falei para vocês que lá no relatório de visita, se o funcionário fizer o check-in fora do local, a gente vai oferecer para vocês essa opção de saber se realmente ele estava lá. E a gente também vai ter a opção de delimitar. Olha, Jonathan, eu não quero que esse funcionário faça check-in se ele estiver acima de 500 metros daquele local. Se você delimitar, ele nem consegue fazer o check-in. Também vai poder utilizar isso no configurações sua empresa. Aqui a gente também vai determinar como é que a gente vai pagar o reembolso, tá? Como a gente vai poder pagar esse reembolso, Jonathan? Bom, eu tenho empresas aqui que pagam reembolso desde o momento que o funcionário sai da residência até a primeira visita. Eu tenho outras empresas que só pagam da primeira visita para a segunda. Então aqui a gente determina o ponto de partida e o ponto de chegada da maneira que a gente quer efetuar esse pagamento de reembolso, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as configurações que eu vou poder editar ao contratar o Conta LGE. Então aqui eu vou colocar o nome da minha empresa, vou colocar todas as informações, vou cadastrá-las, né? Colocar os endereços de financeiro, enfim. Vou determinar o valor que eu vou pagar de quilometragem, tá? Então aqui tem determinado 35 centavos, você pode determinar o valor que você preferir. A gente inclusive tem uma tabela, tá? Que vai te auxiliar quanto você deve pagar, né, baseado no carro do funcionário, baseado numa série de informações. A tabela é sensacional. A gente disponibiliza para vocês também conseguirem ter uma base de quanto vocês devem pagar de quilometragem para esse funcionário. A gente tem uma opção no nosso sistema, baseado naquilo que a gente está falando lá no relatório de visita de check-in, de delimitar. Tá? Por exemplo, eu não quero que o meu funcionário, Jonathan, consiga fazer check-in se ele estiver a mais de 500 metros do local. A gente delimita essa distância e ele nem consegue fazer o check-in. Então a gente vai ter as duas opções, dele efetuar o check-in e a gente tem a informação se ele efetuou longe ou se ele estava naquele local. E a gente vai ter a opção de delimitar, ó, Jonathan, não quero, se ele estiver acima de 500 metros, 1 quilômetro, enfim, não quero que ele consiga fazer o check-in, ele não consegue fazer, tá? A gente vai poder determinar essas opções aqui no campo configurações sua empresa. Aqui a gente também vai configurar a parte de reembolso. Tem empresas que pagam reembolso desde o momento que o funcionário sai da residência até a primeira visita. Tem empresa que paga reembolso da primeira visita para a segunda. Aqui no ponto de partida e no ponto de chegada, você vai poder determinar a maneira que você trabalha, tá? Se você quer pagar desde o deslocamento da onde ele sai da residência até a primeira visita ou de uma visita para a próxima, e assim você pode determinar ponto de partida e ponto de chegada, tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre formulário. Chegou a parte que todo mundo adora, uma parte que é extremamente necessária e que só o ContelIGE consegue oferecer com até 5 opções de resposta. Jonathan, como é que funciona o checklist? Para cada atendimento aí na tua empresa, você deve ter algo que o funcionário preencha, seja na área comercial, na área técnica, na área de promotores, né? E o ContelIGE vai preencher esse formulário dentro da ordem de serviço. Então, lá naquela ordem de serviço, que ele pega a assinatura, que ele coloca os comentários, que ele anexa a foto, a gente vai ter um formulário para ele preencher aquilo que eu necessito de informação. Então, eu vou ter 5 opções de resposta. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, exemplos aleatórios, tá? Mas para demonstrar de uma maneira mais simples como você utilizaria o formulário. Por exemplo, eu posso ter uma pergunta aberta. Qual o material que foi utilizado? Aí o funcionário vai ticar lá. Pode ter utilizado lápis, papel e borracha nesse atendimento. E ele vai ticar quantos materiais ele utilizou naquele atendimento. Então essa é uma pergunta aberta. Então aqui eu posso ter todos os produtos que eu vendo para o funcionário ticar. Aqui eu posso ter todos os materiais que eu utilizo para fazer um serviço de manutenção e o funcionário tica lá no aplicativo e ele vai ticando o quanto ele vai utilizando, tá? Essa pergunta é sempre aberta, então ele pode colocar várias opções como resposta. Vamos falar aqui do valor do pedido, que pode ser uma resposta com valor numérico, né? Então, o pedido custou R$ 10,50, então eu posso determinar ali R$ 10,50. Posso também determinar o quanto eu gastei de material naquele atendimento, né? Uma outra pergunta é uma pergunta fechada. Aí eu tenho que responder sim ou não. Ou é ou não é. Por exemplo, o titular do serviço estava na residência, ou ele estava ou ele não estava. O funcionário não tem uma opção de detalhar ali duas respostas nessa pergunta, tá? Então ele vai responder sim ou não. Ou ele estava ou ele não estava. Qual o potencial de uma nova venda, de um atendimento desse cliente? A gente tem um campo de avaliação, então o funcionário pega o aplicativo, ele pode avaliar aquele cliente, seja para uma nova venda, seja para um novo atendimento, seja para a instalação de um novo serviço, e ele avalia esse cliente de 0 a 5 como uma pesquisa de satisfação daquele cliente que ele está atendendo, para que você consiga fazer um plano de ação para voltar naquele cliente para vender um outro produto. Eu também tenho a opção de texto que você pode descrever os principais pontos do atendimento, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o relatório de visitas, tá? Eu estou aqui com a minha tela aberta e esse relatório de visitas ele vai fornecer para vocês informações reais de tudo aquilo que o funcionário realiza. E aqui a gente vai customizar da maneira que a gente necessitar. Por exemplo, se eu quiser saber por nome do cliente, Jonathan, eu quero puxar todas as visitas que teve, ou no dia de hoje, ou no mês, ou customizado, lembrando sempre que essa parte de puxar informações e o que você precisa, você vai customizar sempre da maneira que você necessitar. Então, no relatório de visitas, eu puxo informações sobre visitas feitas aos clientes, informações de visitas realizadas pelo funcionário, eu posso filtrar por categoria, todos os clientes que eu cadastrar no meu sistema, eu posso deixar como prospecção, eu posso deixar como manutenção, eu posso deixar como instalação, eu posso editar categorias de acordo com a minha necessidade, de acordo com o serviço que eu presto aqui na minha empresa. Então você também pode puxar, Jonathan, eu quero saber só o que teve de manutenção. Não, Jonathan, hoje eu quero saber só de cliente inadimplente. Você pode filtrar por categoria e você só puxa aqueles clientes. Você também pode puxar pelo nome do funcionário. Vamos pegar aqui um funcionário, vamos pegar o Everton. Se eu puxar aqui o Everton, vão ter todas as visitas que eu planejei para ele e vão ter todas as visitas que ele realizou com as confirmações através de check-in e check-out. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, primeiro, ó, Carapito da Beira Ceasa. Ele tem esse cliente cadastrado como distribuidor. Ele fez check-in às 3h08, ele finalizou às 3h49 e ele teve uma duração de 40 minutos nessa visita. Outra visita, Portal do Ceasa Irajá. Ele cadastrou como atacado. Ele iniciou 2h43, ele finalizou 15h04, ele ficou 20 minutos e 36 minutos nessa visita. Todas as visitas, conforme o funcionário for realizando, você vai tendo atualização no sistema, tá? Então as informações ficam em tempo real. Eu vou falar para vocês agora da nossa ordem de serviço, tá? Hoje a nossa ordem de serviço, ela contempla tudo aquilo que você necessita de um atendimento. É uma ordem de serviço completa com anexo de fotos, assinatura, e checklist. Checklist da maneira que você preferir.
Se você tiver necessidade de vários checklists para vários atendimentos, você também pode colocar. Eu vou falar de checklist um pouquinho depois, tá? Num outro campo. Mas agora eu vou mostrar para vocês, nesse relatório de visitas, como é que eu visualizo a ordem de serviço de tudo aquilo que o meu funcionário realizou de atendimento naquele dia, tá? Vamos pegar essa visita aqui, ó. Essa visita aqui eu sei que tem foto, ó, tem a imagenzinha da câmera, eu sei que tem assinatura, né? Tem o campozinho da assinatura, e eu sei que foi preenchido o formulário. Então, em todas as visitas, conforme ele for realizando com cada um desses itens, a gente vai ter no próprio relatório e bater o olho para saber se o funcionário realmente fez aquilo que ele deveria fazer. Lembrando que eu posso até bloquear, tá? Se eu colocar uma sessão obrigatória no checklist, o funcionário nem consegue finalizar a visita. Vamos verificar essa ordem de serviço desse funcionário. Lembrando, olha, iniciou às 6h55, finalizou às 10h12. Isso aqui ficou 3 horas e 17 minutos nesse cliente, ficou um tempo grande, né? E vamos abrir a ordem de serviço para vocês visualizarem como é que funciona a ordem de serviço no Contele-GE. Nessa ordem de serviço, vocês vão ter a opção de colocar o logo da empresa, todas as informações do cliente, tá? Essas informações, conforme vocês cadastram os clientes, você tem a obrigatoriedade sempre de colocar um nome e um endereço, mas você tem todos os campos que é possível preenchimento, como endereço, complemento, razão social, enfim, todas as informações, nome do contato, tudo aquilo que você quiser, tem o campo ali para você realizar na descrição desse cadastro, tá? Essa ordem de serviço, quando você agenda a atividade, você pode colocar uma observação, tá? Você coloca uma observação, pode ser algo que você ache mais importante, que o teu funcionário bata o olho e não possa esquecer, né? E ele também tem um campo de comentários, esse campo é limitado, o que ele quiser colocar referente a esse atendimento, ele pode colocar. E aí, a gente vai ter a opção de colocar até 8 fotos, né? Nesse caso aqui tem 3 fotos, você pode colocar até 8. E aqui embaixo o formulário que eu vou mostrar para vocês no outro campo como é que a gente preenche, tá? A ordem de serviço ela é completa. Aqui embaixo a gente vai ter a assinatura, ou do cliente ou do responsável que estava ali no local. Lembrando que a assinatura hoje digital, ela tem o mesmo valor legal que a assinatura no papel. A gente já conversou sobre produtividade, a gente vai saber quantas visitas o meu funcionário fez, daquilo que eu planejei, com uma porcentagem, com número real, com tempo de atendimento. A gente já falou de mapa de equipe, localização em tempo real, verificar a rota que eu planejei para o meu funcionário se ele está realizando, verificar o que ele já fez, o que ele tem a fazer, adicionar uma visita em tempo real para esse cliente se eu tiver essa necessidade no mapa da equipe. E eu também consigo ver através do mapa de calor manchas indicando quanto tempo ele ficou em cada local, em quais locais ele esteve mais tempo. E agora a gente está visualizando um relatório de visitas que a gente vai ter informação de quando o funcionário iniciou, de quando ele finalizou, essas informações em tempo real, atualizadas conforme os atendimentos que ele for realizando. Lembrando algo muito importante: se o funcionário fizer o check-in e ele não estiver no local, o sistema vai indicar que o check-in foi efetuado longe. Por exemplo, eu tenho um cliente A na rua B. Se o funcionário falar, pô, falta 10 minutos para mim chegar lá, eu estou atrasado, ou então, não tem como ir nesse cliente, vou colocar aqui que eu fiz um check-in, o sistema vai indicar que ele não estava naquele cliente, que o check-in foi efetuado longe. E a gente vai ter informação concreta se o funcionário realizou ou não aquele atendimento. Então, no relatório de visita, são informações em tempo real e realmente o que o funcionário esteve naquele local. Se ele não estiver, o sistema vai indicar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o relatório de monitoramento, tá? A gente já viu lá no mapa da equipe que a gente consegue ter a localização em tempo real. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre monitoramento. Aqui eu vou dar ponto a ponto todos os locais que o funcionário passou, atualizado a cada 6 minutos, tá? Então aqui, por exemplo, eu sei ó, que 17h35, há 2 minutos atrás, o funcionário estava na Avenida Benjamin Pinto Dias. E assim eu vou tendo as informações, se eu quiser visualizar no mapa, se eu não souber esse endereço de cabeça, eu posso abrir aqui o mapa e ter essa localização. E aqui eu vou ter ponto a ponto atualizado a cada 6 minutos, sempre com a porcentagem de bateria do telefone do funcionário, para que de repente, sexta-feira, 4 horas da tarde, né? Eu não consegui fazer a visita porque acabou a minha bateria. Opa, peraí, deixa eu ver se acabou a bateria. O sistema vai fornecer até a informação da porcentagem de bateria do funcionário. Não tem como burlar o Contele-GE, tá? O funcionário ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir.
Isso vai te trazer tranquilidade, você vai ter certeza. Até mesmo quando o funcionário tiver algum tipo de problema, às vezes a gente fica pensando: "Poxa, será que realmente aconteceu isso?". O IntelliGE vai servir para que você tenha as informações corretas, para que você saiba realmente o que acontece no dia a dia do seu funcionário, tá. Então aqui no relatório de monitoramento eu também vou oferecer se o funcionário desligar o GPS, se o funcionário desligar o aparelho, se o funcionário ficar sem internet e quando ele voltou com o sinal novamente. Então, no relatório de monitoramento, eu vou dar detalhado aquelas informações que eu já te ofereço no mapa da equipe. O sistema ele oferece a localização em tempo real no mapa de equipe, o sistema ele oferece a confirmação das visitas através de check-in e check-out, se realmente ele estava lá, e o sistema ainda oferece um monitoramento detalhado, ponto a ponto, os locais que ele passou. Tá? É por isso que o ContelliGE hoje atende mais de 5.000 usuários diariamente, porque ele consegue fazer a gestão completa da tua equipe externa. Faça o teste gratuito no nosso sistema e o ContelliGE tem certeza que oferece para você o que você necessita para fazer a sua gestão. E com essa certeza, após o teste gratuito de 7 dias, após você efetuar a contratação independente da forma de pagamento, o ContelliGE lhe oferece 30 dias de garantia de risco. Você tem mais 30 dias já utilizando o sistema na prática para ter a certeza que o sistema atende à tua necessidade. Se você não visualizar que o que você precisa na sua empresa, o ContelliGE vai atender nesses primeiros 30 dias, você pode finalizar o contato e nós devolvemos o valor que você investiu, independente do plano que você contratou. Apenas um sistema que tenha certeza que consegue oferecer o melhor para o seu cliente, consegue te oferecer essa possibilidade. Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo um ótimo teste e eu tenho certeza que a gente volta a se falar. Muito obrigado pela atenção.